Boa noite a todos. Boa noite. Conseguiram voltar? Porque a gente está flutuando. Não, oh, delícia de preparar um ambiente para a gente, encontrar um ambiente desse, né? Coisa boa. Espera só um minutinho. Obrigada. Pronto, agora eu posso caminhar para lá, para cá, posso dançar. Que delícia estar mais uma vez com vocês nessa luz infinita que nos envolve, essa luz infinita que com toda certeza vai nos levar aí para uma infinidade de coisas boas. Gratidão imensa. Eu rogo ao Pai da vida para que nesse instante capacite em mim a minha habilidade, me permitindo falar do Evangelho de Jesus com amor, com simplicidade, com alegria, porque Jesus era, é e sempre será motivo de muita alegria, de muita positividade. Que nesse instante, nessa conexão, nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para recebermos aquilo que hoje aqui nós viemos buscar. E que ao final desse nosso encontro nós possamos dizer, yes, valeu a pena. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre paz. O nome da palestra é A Paz é a Gente Quem Faz. Ah, Beth, tem coisa errada aí, porque se fosse a gente que fizesse a paz, não estava acontecendo o que está acontecendo, né? A paz começa em nós. Jesus sabia que nós teríamos conflitos. Ele sabia que nós teríamos dificuldades nas nossas vidas, porque a gente vai encontrar lá no Evangelho, ele dizendo, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu estou com vocês. Quando ele nos diz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz. É essa paz que nós precisamos encontrar em nós, para que nós possamos refletir no mundo. Hoje nós estamos passando por um momento muito delicado. A gente fala em guerra, fala, né, em dois loucos aí que estão provocando toda essa situação. Se dois podem provocar essa situação, por que não nós, que somos uma grande maioria, não podemos provocar a paz, vibrando na paz, fazendo com que a paz venha de dentro dos nossos corações, dos nossos lares, dos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, onde nós estivermos, a paz é a gente que faz. E muitas vezes nós passamos por situações em que a gente não se dá conta e de repente a gente sai do nosso estado de paz e entra naquele estado de conflito, naquele estado de guerra interior. Chico Xavier tem uma passagem muito interessante. Eu falo, eu sou simplesmente apaixonada por ele, né? Então, não tem passagem dele que eu não gosto. Mas tem uma passagem dele, logo no início, ele já tinha começado a escrever os seus livros, ele tinha uns 20 anos. Ali em Pedro Leopoldo, pequeno, cidade pequena, todo mundo se conhece. E o padre que o Chico conhecia, que conhecia o Chico na catequese, ele havia falecido. E veio um padre novo. E esse padre não podia nem ouvir falar mal. E o Chico fazendo o trabalhinho dele ali, escrevendo os livrinhos dele. E o Chico está caminhando em Pedro Leopoldo e eis que ele dá de frente com o padre. A hora que o padre o vê, o padre fala para ele assim, Chico Xavier, que bom que eu te encontrei, seu salafrário. E começou a desfilar um monte de palavreados ali. O Chico ficou simplesmente engasgado, não teve atitude alguma. E ficou ali ouvindo e o padre falando para ele tudo o que queria falar. E o Chico tinha um carinho muito grande, o outro padre também tinha um carinho muito grande. Você vê que não tem nada a ver com religião, é a pessoa mesmo, né? Somos nós. Existem espíritas e espíritas, católicos e católicos, evangélicos e evangélicos, umbandista e umbandista, médicos e médicos, de todas as formas. E o padre ali falando para o Chico, e o Chico foi ficando chateado, e a vinda, multidão, né, querendo saber o que estava acontecendo. Aí o padre vira, aponta o dedo na cara do Chico e fala, tem mais uma coisa, você vai para o inferno. Quando
fala isso pro Chico, o Chico começa a chorar. Ele começa a chorar, mas ele chora sentido. Aí ele sai dali, ele vai para casa, ele chora, mas ele chora, mas ele chora. Ele não consegue parar de chorar. Eis que a mãezinha dele, né, aparece para ele como se ele não soubesse de nada. Fala, filho, Chico, o que aconteceu? Eu falei, se com pergunta, não soubesse de nada, né? Igual a Emmanuel, o que aconteceu? Aí ele fala, mãe, o padre. O que tem o padre, Chico? O padre, mãe, ele falou isso. E não parava de chorar. Ele chorava. Aí ele falou, o Chico falou para a mãe, isso ela não sabe, mãezinha. O pior, ele falou que eu vou pro inferno. E começava a chorar. Só pode ser mãe mesmo, né? Aí olhou para ele e falou assim, o padre te mandou pro inferno? Sim, minha mãe. Pois não vá. A hora que a mãe falou isso, ele simplesmente parou, olhou para a mãe, sim, eu não vou, não é porque ele me mandou que eu vou, né, mãe? Por que eu trouxe essa historinha? Essa história de verdade com H, né? Porque quantos de nós passamos por situações semelhantes e a gente entra num conflito, numa guerra que começa aqui dentro. A hora que a mãe falou, não vá, ele caiu a ficha. Pois é, não é porque ele me mandou que eu preciso ir, eu não vou. E a mãe ainda completou, viva de maneira tal que você não vai para o inferno, Chico. Simples assim. Simples assim. Ele pacificou o coração dele. E ao pacificar o coração dele, ele simplesmente, ele pacificou tudo ao redor dele. Então, quantos de nós não precisamos, muitas vezes, fazer esse exercício que foi feito aqui no início? Opa, para, respira, sente a paz, pacifica o coração. Nesse momento a gente sente que o coração está saindo pela boca. E aí o duro que não é só o coração que sai pela boca, sai as palavras, a gente vomita as coisas, a gente não fala, né? E depois, para voltar, não tem como voltar atrás. E a gente acaba arrumando uma tremenda de uma guerra em casa, no trabalho, em relacionamento, onde nós estamos. Então, nós, quando nós falamos em paz, ela tem que começar daqui de dentro para fora. Quando Jesus nos ensina sobre a paz, ele não quer dizer para nós que nós temos que ter aquela paz que a gente cruza os braços, não vê nada, não ouve nada. Não! É aquela paz ativa. De que sentido? A paz que nós vamos fazer a nossa parte no bem, mas nós não vamos nos deixar envolver pelo mal. Porque senão a gente não consegue trabalhar em nós a paz. Quando Jesus nos ensina sobre paz, ele fala, a minha paz eu vos deixo. Que paz é essa que ele está falando para nós, senão o evangelho que ele nos ensina, do perdão, o evangelho que ele nos ensina da paciência, da tolerância, da água da paz. Vocês conhecem a água da paz? Todos conhecem? A água da paz é o seguinte, Chico Xavier, passando certa feita, porque o Chico passou por situações muito delicadas, muito difíceis. Ele, quando aos 4 anos, quando a mãe dele morreu e que todos os irmãos foram dados, cada um, para algumas pessoas criarem, né? Ele foi com a madrinha dele, ele quase desencarnou diante dos maltratos, né? Que recebiam. Então ele passou por situações muito difíceis e ali, ao longo da sua jornada na doutrina, porque não pensam vocês que porque a gente é espírita, a gente pensa assim, não, eu vou ser espírita porque assim as coisas vão correr melhor para mim. Lê do engano. Nós vamos passar pelas mesmas dificuldades ou até maiores, seremos provados de forma até maior. Qual a diferença? A diferença é a forma como nós vamos lidar com a situação. É a única diferença, porque nós vamos passar pelas dificuldades. Aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. E o Chico estava passando por uma situação e ele então recebeu a mensagem da mãe dele também, falando para ele que era para ele tomar a água da paz. Mas só falou isso para ele.
Chico saiu para procurar água da paz. Foi em tudo quanto é farmácia, foi em tudo quanto é lugar procurar a água da paz. E não achou a água da paz. Ninguém sabia que remédio era esse, que era essa água da paz que ele precisava tomar para ficar mais em paz, para poder ficar melhor, mais calmo, mais tranquilo. Aí lá vem a mãezinha dele e ele fala: mãe, eu não achei essa água da paz. Onde que tem? Onde que eu acho essa água da paz? Ela: não, meu filho, essa água da paz é assim, ó. Você pega um copo d'água, você põe a água. Quando você, se estiver percebendo que você está ficando nervoso, você bebe a água. Mas não engole a água. Fica com a água na boca. Até passar aquela coceira, aquela vontade de falar o que tem que falar. E também não pode fazer cuspir no outro, também não pode fazer isso, né? Então o Chico, a água da paz que ele traz para nós, que nós precisamos muitas vezes fazer exatamente essa, a gente apaziguar nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Mas esse apaziguar não significa que a gente tenha que concordar, não significa que a gente tenha que simplesmente nos fazer com que nós estejamos alheios. Não. A gente pode se recolher em oração, confiar e praticar verdadeiramente o Evangelho. Nós não podemos nos esquecermos que o que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. A espiritualidade não fará por nós o que nós temos que fazer. E muitas vezes, nós queremos que a espiritualidade venha e tome as nossas atitudes e faça aquilo que nós precisamos fazer. Isso não acontece. Não vai acontecer nunca. A espiritualidade faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Na cena em que Jesus é chamado por Maria e por Marta, as duas irmãs de Lázaro, para que Jesus volte. Jesus estava viajando e elas mandam mensagem para Jesus: venha, Lázaro está muito doente, ele precisa de você. Jesus demora para voltar. Quando Jesus encarnar, e quando Jesus chega, Marta e Maria estão aos prantos, né? Porque haviam perdido o irmão. Jesus, nesse momento, ele chora. E a gente acha que ele chora porque Lázaro morreu, né? Não. Ele chora porque ele havia ensinado que a morte não existia. E quando ele chega ali, ele encontra o desespero daquelas pessoas que conviviam com ele, desesperadas pelo desencarne de Lázaro. Jesus, então, ele pergunta para Marta: onde está Lázaro? Marta leva Jesus até onde estava o corpo de Lázaro. Estava, até hoje lá não tem como enterrar, então os corpos são colocados nas paredes. Eles abrem buracos e colocam os corpos lá e fecham, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o corpo de Jesus, e colocam a pedra. Quando Jesus chega, com toda a multidão atrás dele, porque onde Jesus ia, tinha sempre a multidão, Jesus chega ali e o corpo de Lázaro lá dentro, uma pedra na frente, Jesus para e ele fala: removam a pedra. As pessoas vão lá e removem a pedra. Aí Jesus olha o corpo de Lázaro e fala, ele vê que está todo com ataduras, ele fala: removam as ataduras de Lázaro. Alguém vai lá e remove as ataduras de Lázaro. Jesus, com todo o poder que tinha, ele não poderia falar: pedra, mova-te daí, vai para lá, que a pedra não seria movida? Por que ele não fez? Porque qualquer um que estava ali podia mover aquela pedra. O que nós podemos fazer, eles não fazem por nós. Alguém foi lá e moveu a pedra. Será que Jesus não poderia ele mesmo ter tirado ali as ataduras de Lázaro? Por que ele não fez? Porque qualquer um que estava ali poderia tirar as ataduras de Lázaro. Mas somente Jesus poderia fazer. Dizer a Lázaro: levanta e anda. Então o que nós precisamos fazer, a espiritualidade não faz por nós. Nós ainda hoje, pleno 2022, pós-pandemia, entrando aí, né, nessa fase de transição planetária, já conhecendo de antemão já muitas coisas que nós sabíamos que iria acontecer
acontecer e que está acontecendo. A gente lia, a gente estudava e de repente nós estamos no meio, né, do olho desse furacão. Muitas vezes nós ainda não despertamos esse Jesus dentro de nós. Por isso a gente se atormenta, por isso a gente entra em conflito, a gente entra em guerra. Na passagem que Jesus, também logo no início do seu apostolado, que ele estava com os discípulos, está no barco e eles foram pescar. Jesus está deitado, sentado lá no fundo do barco, dormindo. Começa uma grande tempestade, começa pequena, daqui a pouco ela vai aumentando e a tempestade vai ficando grande e o barco vai indo para lá, para cá. E os discípulos começam a ficar desesperados. E aí eles entram num pânico terrível lá. Aí eles perguntam, onde está Jesus? Onde está Jesus? Aí eles falam, Jesus está dormindo lá na frente do barco. Aí eles vão lá e acordam Jesus. Falam, Jesus, nós vamos morrer. O barco vai afundar. Jesus calmamente levanta, dá o comando, a tempestade se acalma. O que essa situação quer ensinar para nós? Que para nós termos paz dentro de nós, nós estamos precisando acordar Jesus dentro de nós. Muitas vezes nós estamos exatamente como os discípulos, né? Lá no barco, correndo para lá, correndo para cá, gritando para cá, e vendo, tirando um baldinho daqui. E a gente esquece de acordar, de despertar o Cristo em nós. Porque é Ele que vai trazer para nós a força necessária. É Ele que vai trazer para nós a luz que nos mostra o caminho. Por isso que Ele fala aqui, eu sou a luz, a verdade e o caminho. E que ninguém chega ao Pai que não seja por mim. Nós muitas vezes a gente está como esses discípulos, totalmente aí desnorteados, amedrontados, num conflito tremendo dentro de nós, porque nós não despertamos Jesus. Muitas vezes nós ainda estamos esperando um milagre vir de fora. Não existe milagre, a doutrina espírita traz isso pra gente. O milagre é de dentro para fora. Todas as vezes que o Cristo curava, Ele nunca falou, eu te curei, ou Deus te curou. Nunca. Nós não vamos encontrar em momento algum uma palavra do Cristo dizendo, eu ou Deus. O que Ele fala? A tua fé te curou. E Ele completa, vá e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Ou o que Ele fala pra gente? Tua fé te curou. Foi você que se curou. Foi você que se colocou nessa situação. Você consegue sair. Mas nós temos que despertar o Jesus dentro de nós. E quando Ele fala para que a gente vá e mude a nossa conduta, o que Ele fala? Muda o que você pensa, muda o que você fala, muda as suas atitudes, porque senão você vai cair no mesmo buraco novamente. E muitas vezes, nós não nos damos conta que nós estamos querendo chegar em lugares diferentes, mas pegando o mesmo caminho. Não dá para chegar em lugares diferentes pelo mesmo caminho. A gente sabe exatamente onde a gente vai chegar. Existe uma poesia que ela está escrita no livro tibetano da vida, cujo nome é A Vida em 5 Capítulos. E ela fala mais ou menos assim. Capítulo 1. Vinha andando pela rua. Tinha um buraco. Caí no buraco. Custei a sair do buraco. A culpa não era minha. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Vinha andando pela mesma rua. Vi o buraco. Caí no mesmo buraco. Custei a sair. A culpa não era minha. Fim do capítulo 2. Capítulo 3 da vida. Vinha andando, mesma rua, vi o buraco, me joguei no buraco. Dessa vez, eu saí mais rápido, porque a culpa era minha. Fim do capítulo 3. Capítulo 4 da vida. Vinha andando pela rua, a mesma rua, vi o buraco,
o mesmo buraco. Desviei do buraco. A culpa era minha. Vim do capítulo 4, capítulo 5 da vida. Vim andando, vi a rua, vi o buraco, fui por outra rua. Por incrível que pareça, essa é a poesia do livro tibetano da vida, A Vida em 5 capítulos. E como se aplica às nossas vidas, né? Em que fase a gente está? Capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 é o que a gente, né? A gente está tão acostumada com o buraco que a gente fala, não, eu tenho que me jogar. A gente vai lá e se joga. Que capítulo nós estamos? Nós não precisamos mais nos jogarmos nesse buraco que traz para a gente tanta dor, tanto sofrimento, que traz para a gente tanta angústia. Angústia significa peito apertado. Nós precisamos estar atentos, mas parar de buscar fora, nós precisamos buscar dentro. E hoje nós já passamos da fase de buscar conhecimento. A gente já tem conhecimento suficiente, está precisando praticar. Eu conheço pessoas que sabem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei os números das perguntas do livro dos médiuns, mas tem gente que fala, pergunta número tal, número tal, número tal, número tal. Fala, ai caramba, e agora, né? Eu falei, nossa Senhora, não adianta, saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. O nosso momento, gente, não é mais de buscar por conhecimento. Nós estamos há 2022 anos, desde a vinda do Cristo, buscando conhecer, buscando conhecer, buscando conhecer. Só está uma asa, só a asa do conhecimento. A gente bate, bate, bate e não sai do lugar, porque está faltando a outra que faz. Está faltando a da ação. Se as duas não baterem juntas, a gente não sai do lugar. Ou então a gente fica ali, batendo e fica rodando. Bate a outra, tem que ser as duas juntas. E muitas vezes a gente ainda está esperando, a gente fala tanto, né? A gente critica tanto alguns irmãos nossos que falam assim, estou esperando Jesus voltar. Eu não espero Jesus voltar porque só volta quem foi embora. Ele nunca foi embora, ele sempre esteve, está conosco, né? Mas a gente critica e nós estamos fazendo igualzinho, só mudando o nome. Antes chamava inferno, agora a gente chama de umbral. Não é verdade? A gente só está mudando o nome, nós estamos esperando que ele venha. Não tem, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos aplicar o Evangelho. É o que está faltando para a gente ser feliz, para a gente dar o próximo passo. Às vezes a gente fica esperando, falar, eu ainda não me sinto segura. Tem que dar o primeiro passo leva o segundo leva o terceiro leva o quarto. É assim que a gente vai. Se a gente esperar o momento perfeito, esperar a pessoa certa, a gente não sai do lugar. Um livro de 1000 folhas. Ele é escrito a partir da primeira letrinha, primeira palavra, primeira frase, primeiro parágrafo, primeira página. É assim, para caminhar 10 quilômetros, se a gente não der o primeiro passo, nós não vamos caminhar 10 quilômetros. Às vezes a gente fica pensando lá no fim, nossa, mas 10 quilômetros eu não sou capaz. Dá o primeiro passo, caminho sem primeiro, depois você vai para o próximo, vai para 1 quilômetro. É assim que nós vamos. Mas a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Na realidade, a gente ainda está esperando os milagres. A gente ainda está esperando que venha alguém ali, né? Lembram-se da passagem de Betesda, quando tinha, Jesus nos narra ali, falando sobre a piscina ali, que tinha aquelas águas, uma espécie de uma piscina, e que em determinado momento, alguns anjos vinham e batiam aquela água, e quem entrasse naquela água, naquele momento que estava sendo batido, ficava curado. Jesus vinha vindo em sentido a Jerusalém, e ele passa ali em frente, e ele vê toda aquela, ficava uma multidão enorme esperando ali para poder entrar. E Jesus vem vindo, e então ele percebe ali um paralítico, que já era paralítico há mais de 38 anos, e Jesus passa por ele, e Jesus pergunta para ele o que ele deseja. Ele não
não conhece Jesus. Aí ele fala então, eu sou paralítico há mais de 38 anos, faz 38 anos que eu estou aqui. Quando as águas batem ali, a primeira pessoa que entra, ela é curada. Mas como eu não tenho ninguém que me leve até as águas, eu não consigo me curar. Esperando alguém para que o curasse. Jesus, então, simplesmente deu um comando para ele. Levanta, toma a tua cama e anda. Esse comando Jesus deu para ele. E haviam trocentas pessoas do lado. Só ele aproveitou. Ele levantou, pegou a cama dele e andou. E curou-se. E a gente fica em cima dessa passagem pensando só naquele momento da cura dele. Mas ela tem muito mais ensinamento para nós. Quantos de nós não estamos como esse paralítico, esperando o momento das águas se agitarem, um anjo vir e agitar a água, alguém nos pegar, nos levar até ali para que nós possamos ser curados? Quando Jesus vem e fala, levanta, toma a tua cama e anda, ele joga a responsabilidade para nós. Ele não deu a mão para a pessoa levantar. Ele praticamente disse, você pode, você consegue, você é capaz. E ele acreditou, ele levantou, pegou a cama dele e foi. Depois, quando ele foi falar lá no Sinédrio, lá que ele havia sido curado, aí que ele soube que foi Jesus quem o curou. Mas até então ele também não sabia de Jesus. E quantos de nós estamos parados, sentindo esse conflito dentro dos nossos corações, buscando a paz, mas buscando a paz no outro. E não é no outro, é em nós. Tem uma música linda do Divaldo, chama-se Paz pela Paz, onde ele fala, a paz do mundo começa em nós. Se você tem amor no coração, com certeza você é feliz. Qual é o evangelho do Cristo, se não amor? Todo o evangelho de Jesus é pautado no amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. E a gente muitas vezes, a gente fala assim, eu amo a Deus, mas eu não me amo. Eu não amo o meu próximo, não amo a Deus. A gente fala, não, eu amo a Deus e amo o próximo, mas eu não me amo. Eu não amo nem a Deus nem o próximo. Tudo começa e termina em nós. Quando Jesus nos fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente não acredita. A gente pensa que acredita, mas a gente não acredita. Porque quando acontece alguma coisa mais grave, eu não estou falando de vocês não, tá? Estou falando de mim, tá? A gente parece aquele pulinho. Como assim bullying? De pôr café. É só para pôr café, porque de fé não tem nada, né? Pôr café. Somos nós. Quando a gente precisa, por isso que Jesus nos fala, se tivesses fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a esse monte, move-te daí, e ele se moveria. Ele usa o grão de mostarda, o menor de todos os grãos. Mas a gente fica esperando uma fé grande, uma fé que faz com que a gente seja muito diferente. Nós nos esquecemos que um grãozinho de mostarda, ele é plantado, ele fica lá embaixo, a gente vai cuidando dele. Aí, num determinado momento, ele começa a florescer, aí sai a primeira folhinha, aí ele vai crescendo, até se transformar naquilo. A gente quer que a nossa fé seja enorme, sem nós termos plantado. Então, a gente quer que alguém venha de fora e faça alguma coisa. A gente quer que alguns anjos vão lá e batam as águas para a gente. E Jesus, ele fala que o Pai nos atende através do próprio ser humano. Nós somos ajudados através do nosso próprio irmão. Mas a gente pensa assim, não, eu quero que Jesus venha, né? Eu quero uma prova, eu quero... E muitas vezes, as pessoas que estão nos rodeando são esses emissários, são a própria presença de Deus em ação. Mas nós não queremos a pessoa, nós não queremos, a gente se recusa a olhar para aquela
mão estendida, porque ele falou, não. Vocês conhecem a historinha de uma pessoa de muita fé? Havia um homem, ele tinha muita fé em Deus. E ele morava numa cidade, ela era baixa. Havia uma barreira ali, havia uma espécie de uma grande piscina ali. E ela começou a ter problemas na parede, então foi avisado a cidade que a cidade todos teriam que sair dali, teria que ser evacuada a cidade. E esse homem falava, não, eu não vou, sabe por quê? Eu confio em Deus, eu acredito, eu tenho fé, nada vai me acontecer. Deu o sinal, o pessoal da cidade foi saindo e ele ficou lá. Aí as pessoas falaram, venha conosco. Ele, não, eu tenho fé em Deus, tenho muita fé, eu vou ficar aqui, Deus há de cuidar de mim. Foi embora. A água começou a subir, descer ali e subindo nele. Aí veio uma pessoa de barquinho, Senhor, vim resgatá-lo, olha, a água está subindo. Não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, imagina, não vou, pode ficar tranquilo, não vai me acontecer. Continuou ali, o barquinho foi embora. A água foi subindo, daqui a pouco veio uma lancha. Senhor, viemos resgatá-lo, a água está subindo. Não, fica tranquilo que eu estou no alto aqui, não vai me acontecer, eu tenho fé em Deus, Deus cuida de mim, eu tenho fé em Deus. A lancha foi embora, e a água subindo, ele subindo, a água subindo, veio um helicóptero, ele estava no teto. Senhor, viemos resgatá-lo. Não, eu não vou embora, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, nada vai acontecer comigo. O helicóptero foi embora, a água subiu, o homem morreu afogado. O homem chegou no céu revoltado. Cadê esse Deus? Eu acreditei nele, eu tinha certeza que ele ia cuidar de mim, como que ele fez isso comigo? Aí Deus, ouvindo, vai lá falar para ele assim, te mandei um barco, te mandei uma lancha, te mandei um helicóptero, e você ainda acha que eu sou culpado? Quantos de nós não fazemos isso? A gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma informação, a gente recebe de alguma forma, algum alerta para a gente mudar alguma coisa, para a gente fazer de forma diferente, para a gente mudar, para não cair mais naquele buraco, e a gente simplesmente ignora, porque, não, eu acredito, nós estamos igual o homem lá, né? E ainda briga com Deus ainda. Deus, cadê você? Me abandonou. Ele faz da forma dele, mas nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, o coração aberto. Muitas vezes a gente se coloca numa situação que a gente se sente o próprio Deus. Que a gente quer, ou o próprio Deus, ou o próprio Jesus, a gente quer que Deus fale diretamente aqui nos nossos ouvidos, e não é o que ele fala, é o que a gente quer ouvir, do jeito que a gente quer ouvir, na hora que a gente quer ouvir. E aí a gente sai de toda a nossa paz. E é na paz, nesse exercício que ela fez aqui no início, quando a gente se acalma, nós conseguimos contactar a nós mesmos. A gente consegue se ouvir. A gente consegue se entender. E tudo começa em nós e tudo termina em nós. Os nossos pensamentos, eles vão gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação, uma reação, uma atitude. Essa ação vai trazer um resultado para as nossas vidas. E às vezes nós estamos tão focados no resultado que a gente não percebe o que é que está causando esse resultado. Esse resultado é consequência daquilo que eu estou pensando. Eu preciso mudar aqui para poder ter um resultado diferente. A gente quer mudar o resultado sem mudar as nossas emoções, sem mudar as nossas atitudes, que começa no nosso pensamento. Pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma ação, uma reação, uma atitude, que gera um resultado. Uma ação repetida é um hábito.
Esse hábito traz os resultados para a nossa vida. Então nós precisamos ter paz dentro de nós para que nós possamos entender o que é que está acontecendo. Não lá fora, mas aqui dentro. Por isso que quando Jesus fala, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz. É essa paz que nós precisamos trabalhar dentro dos nossos corações. Não é nós nos mantermos totalmente alheios, mas nós compreendermos. Naquele momento que a gente fala, vamos pegar o momento de hoje que está acontecendo, essa guerra que foi feita agora, esses 15 minutos de oração, de vibração, vocês não fazem ideia do poder que isso tem, vocês não fazem ideia. Uma vibração de paz, do jeito que foi feita aqui, ela muda 750 mil pessoas. 750 mil pensamentos. Ela consegue combater 750 mil pensamentos negativos. E a gente não tem ideia. Então, se todos nós nos colocarmos nesse momento que não dá para, Beth, mas não dá para a gente ir lá. O que dá para a gente fazer? Orar? Então vamos orar. Vamos orar. Porque nós não temos ideia. É com isso que nós vamos mudar a vibração desse mundo. Esse mundo não vai ser modificado de outra forma que não seja pelo amor. O amor é o único jeito que dá jeito em tudo aquilo que não tem jeito. Não tem outro jeito, tem que ser pelo amor. Mas, Beth, esse cara é um louco, dá uns tabefe, né, para não falar um palavrão aqui, né, na cara dele. Mas não é assim que nós vamos resolver, jamais, em tempo algum. Uma atitude de desamor mudou alguma coisa. Basta lembrar Jesus, de novo, né? Jesus, no momento em que ele estava ali no Getsemane, fazendo as suas orações, sabendo que seria preso, ali estavam com ele os três discípulos, chega a guarda, identificam Jesus pelo beijo de Judas. Quando Pedro vê que Jesus está sendo Pedro, o que o Pedro faz? Ele tira a espada da bainha e corta a orelha, decepa a orelha direita do guarda que estava ali algemando, prendendo Jesus. Algemando naquela época, né? Prendendo Jesus. O que Jesus fala? Jesus repreende Simão Pedro, tipo, conviveram comigo até agora. Como que você tem uma atitude dessa? E ele fala, o que eu tenho que passar pela vontade de Deus, eu vou passar. Eu tenho que passar por isso. Eu vou ter que passar. Ele reconstrói ali a orelha decepada do guarda, pede para o Pedro guardar sua espada, porque não é daquela forma que iria ser resolvido alguma coisa. Então quando nós falamos em paz, nós precisamos pensar na paz que começa em nós, no nosso lar. No nosso lar estão reunidos as pessoas que precisamos conviver para que nós possamos crescer e evoluir. Não tem somente espíritos afins ali. Tem pessoas difíceis que ainda para torcer o pescoço, mas não pode torcer o pescoço. Na minha vista, um beliscão também. Ninguém está vendo, né? Dá uns beliscão. É ali a nossa escola. Não tem jeito. Estamos com as pessoas certas, na hora certa, do jeito certo. E se nós não acalmarmos dentro de nós, nós não tomaremos as atitudes certas. Lembre-se, Jesus era firme. Não admitia, não aceitava os erros. Ele não repreendia quem errou. Ele perdoava quem estava errando. Mas o erro jamais. Ele combatia o erro. Mas entendia que quem estava fazendo o erro era uma pessoa doente. Então nós precisamos trazer o Evangelho para os nossos corações. Aplicar o Evangelho.
Nós estamos nesse momento de transição planetária. Para que nós possamos merecer mundos melhores, nós precisamos fazer a transição em nós. Observe que Jesus dizia que os mansos herdarão a terra. Ele não falou que os mansos vão herdar qualquer reino. O que ele falava? Os mansos herdarão a terra. Então nós precisamos amansar, pacificar nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes, para que nós possamos transformar esse planeta num mundo melhor. A paz do mundo começa em nós. Sejamos nós a paz que nós tanto queremos, que nós tanto desejamos. Se a gente planta a paz aqui, isso se expande. A gente planta a paz no nosso lar, se expande. A gente planta a paz no nosso trabalho, se expande. E é dessa forma que nós vamos transformar o mundo. Não é de outra forma. É através dos ensinos de Jesus. O maior espírito mais puro que já pisou na orbe terrena. Ramatiz nos traz que Jesus, que o maior sofrimento do Cristo não foi ele passar pela crucificação, ser traído, porque ele sofreu tudo que nós sofremos, ele passou. Ele foi traído por família, ele foi traído pelos apóstolos, ele foi negado, ele foi repudiado, tudo que podia acontecer, ele passou. Ele não se negou a passar por nada. E ele fala que a maior dor, o maior sofrimento do Cristo foi ele sair da esfera crística e ficar por 1000 anos reduzindo a sua luminosidade para que ele pudesse encarnar num corpo físico. Ele diz que para que Jesus pudesse estar juntos de nós num corpo físico, ele faz a comparação que é como se nós pegássemos o sol e colocássemos o sol numa caixinha de fósforo. Foi isso que Jesus teve que fazer para caber num corpo físico. Então essa foi a maior dor que ele passou. O maior sofrimento que ele passou por amor a nós, porque ele não precisava estar aqui. Ele poderia ter mandado tantos e outros profetas como já havia feito, mas ele havia se comprometido com os exilados de Capela, que com certeza somos nós, né? Que ele viria. E ele cumpriu isso, ele veio, passou por tudo o que tinha que passar, para que ele pudesse. Por isso que a gente tinha aquela sensação, e ainda hoje a gente tem uma saudade, uma melancolia, uma saudade que a gente não sabe do que. Tipo, meu Deus, eu não consigo definir. É uma tristeza, é uma saudade. A gente sente saudade desse mundo que nós já vivemos e que nós não nos fizemos merecedores. Emmanuel nos diz que essa mesma humanidade que está aqui hoje, nós, é a mesma humanidade que conviveu com Cristo. Que muitos de nós, eu com certeza, estávamos lá atirando pedras na cruz. E somos nós que estamos aqui, numa nova oportunidade. Então, que nós possamos fazer valer a pena essa oportunidade. Os apóstolos do Cristo, os discípulos, até o desencarne de Jesus, eles eram simplesmente aprendizes. Tanto é que o único que esteve ao pé da cruz foi João. Todos os outros tiveram medo, se assustaram e não estiveram ali. O único que se manteve ali, aos pés de Jesus, ao lado de Maria. Tanto é que Jesus disse que ele ali faz Maria, a mãe de toda a humanidade, dizendo que aí está seu filho, diz para ele, aí está sua mãe. Foi somente João. Mas a partir do momento em que Jesus desencarna, todos compreenderam a sua missão. E nós temos aí esses apóstolos maravilhosos, né? Paulo não conviveu com Jesus. Perseguiu os cristãos, tornou Estevão o primeiro mártir, foi na estrada de Damasco, e entrar em Damasco para prender Ananias, e ali ele recebe, né,
A visita, literalmente, do Cristo, Jesus aparece para ele numa luminosidade tão grande que ele cai do cavalo e cega. Depois desse episódio, ele mudou completamente a sua vida. E nós? Jesus, ele dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. E com toda certeza, para nós também. Nós somos uns antes de Cristo e somos outro antes e depois de Cristo. Que esse nosso evangelho de hoje, falando sobre paz, possa nos levar a essa reflexão dessa paz que Jesus nos trouxe, essa paz que Ele nos oferece. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz. E que essa paz, ela possa se fazer presente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, no nosso ouvir, no nosso coração, no nosso agir, no nosso caminhar, no nosso oferecer as mãos, possa se fazer presente no Evangelho, que nós já conhecemos tão bem, mas que nós precisamos colocar em prática. Porque todo o Evangelho de Jesus nos leva ao amor. E amar é ação, é um verbo, e verbo é ação. Que nós possamos agir no amor, para que essa paz se faça em nós e através de nós se expanda para tudo e para todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Meu coração está assim, estou me sentindo a própria espetacular. Não é fácil, né? Gratidão a cada um de vocês que fizeram a escolha de estar aqui, porque a nossa vida é escolhas. O tempo todo, olha para o buraco, e que a gente possa estarmos aí no mínimo no capítulo, nem no 3, vamos para o capítulo 4, já vamos sair do buraco aí, para que nós possamos merecer esse mundo melhor que Jesus nos oferece com tanto amor, porque nós somos a obra mais bonita de Deus. Ele nos ama infinitamente. Só falta nós reconhecermos isso, nos amarmos e através desse amor nós promovemos essa paz para tudo e para todos, porque ela começa em nós e se expande através de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E que Deus me permita muitas outras oportunidades de estar aqui com vocês, desfrutando dessa paz que vocês emanam para a gente. Muito obrigada. Graças a Deus. Quem estava cansado, quem estava para baixo, assim, tenho certeza que a mensagem de Jesus, do amor, do ânimo, né? Vira e mexe, Jesus falava, cadê o ânimo, né? No buraco. Cair no buraco. Eu estava pensando nesse capítulo, acho que, sei lá, acho que muitas vezes eu estava no livro fechado ainda. Então a gente vai fazer uma vibração e a gente vai se envolver com os passos. Correto? Então vamos lá. Então, aproveitando essa paz. Envolvendo nessa paz. Aqui estava todas as salas aqui do nosso espaço, todos os ambientes,
espiritualidade maior, presente, nos envolve nesse amor e nos ensinamentos de Cristo, nosso Mestre Jesus. Que possamos levar esse mesmo sentimento a todos os nossos lares, os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. E que tenhamos ânimo, amor, e que os ensinamentos de Jesus estejam sempre presentes nos nossos corações. E com essa mesma serenidade e tranquilidade, vamos pedindo aos trabalhadores que comecem os passos. Que assim seja, graças a Deus.